É isso aí, beleza? Tudo bom com vocês? Walter Vieira passando por aqui, hoje para realizar aí mais um projeto da nossa vida. Dessa vez é um sonho que eu sempre tive. Eu sempre tive vontade de fazer um projeto que contasse um pouco a minha história, contasse um pouco a minha situação, a história da minha mãe, da minha família. Mas antes disso, vamos fazer aí o que eu sempre faço, que é agradecer. Obrigado, Deus amado, todo-poderoso. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade. Lhe agradeço, primeiramente, lhe peço perdão pelos meus pecados, por tudo que eu tenho feito, falado e pensado que não é do seu agrado, meu Pai. Te agradeço pelo pão de cada dia, te agradeço pela minha vida, pela vida da minha esposa, do meu filho. Te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, perdoa meus pecados, proteja meus amigos, todos nós. Te agradeço. Eita, é isso aí. Bom, mas antes de contar essa história, roda a vinheta aí, vocês vão entender do que eu estou falando. É isso, vocês viram aí a vinheta legal. Bom, hoje eu estou vindo aqui, quem vai bater um papo com vocês hoje aqui não é o cantor Walter Vieira, não é o compositor Walter Vieira, é o Walter Vieira. Por isso que eu estou vindo sem boné, sem chapéu, que é para vocês entenderem um pouco a minha história. Quero fazer uma homenagem também para minha mãe, minha querida mãe, que Deus o proteja. E quero que vocês entendam um pouco do que eu vou falar. Eu estou criando aqui uma minissérie da minha história. Então a gente vai dividir. Vocês vão me ver aí a primeira temporada com a mesma roupa. A primeira temporada porque eu criei, bom, como eu estou gravando aqui, vai dar mais de horas gravando e eu não vou colocar mais de horas que é para vocês assistirem. Então eu vou dividir etapa por etapas. Vai ser aí a primeira temporada de 10 vídeos a 15, de 12 a 15 minutos cada vídeo, que é para vocês entenderem um pouco a minha história, a história da minha vida, o livro falado, a história da minha vida com Walter Vieira. Então eu quero muito que vocês prestem atenção, se inscreva aí, aperta o sininho que é para você receber em 3 dias, vocês, a partir agora desse ano, estamos entrando, né, 2024, você vai passar aí e receber em 3 dias uma temporada para você ficar ligado no que vem aí na história do Walter Vieira. É muito legal e muito triste. Então, esse vídeo, essa história, eu quero contar 3 coisas. Quero retratar aqui 3 coisas muito importantes. Deus, família e amigos. São essas 3 pessoas, esses 3 nomes que vai entrar bastante aqui nessa história de hoje. Então, para começar, primeiro eu tenho que falar da minha família. A minha mãe, Nadeja Pinto Vieira, ela teve 6 filhos, mas nessas primeiras temporadas a gente vai falar de 5 filhos. Joel, Joelma, Wagner, Walter e Luiz Carlos, que era o mais novo. Só lembrando que a mais velha é a Gilza, que ainda não entra nessa história. O Joel, que era o mais velho de todo, ele tinha 28 anos na época. Essa história eu vou começar contando dos anos 85 para cá, que é o qual eu me lembro um pouco de tudo. Eu lembro um pouco de tudo que a minha mãe já passou nessa vida. A minha mãe, ela criou 5 filhos, praticamente. No início, criou 4 sozinha. Vou contar. A minha mãe, ela veio de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, né? Meu documento é paulista, mas eu fui criado no Rio. A minha mãe conheceu um cantor chamado Marcílio Dias Sardinha, que é o capixaba, da dupla Zé Clemente Capixaba. Minha mãe ficou com ele alguns anos, cantava com ele tinha a dupla dele com o Zé Clemente, e se separaram. Minha mãe veio morar no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro que começa a trajetória da nossa vida.
a qual a gente sofreu bastante. A minha mãe sempre trabalhava em casa de família, passando roupa, lavando roupa, varrendo o quintal. Minha mãe fazia de tudo para sustentar os filhos. O Joel e a Joelma, como eram os mais velhos, eram os que eram os responsáveis pelo Wagner, Wagner, Walter e Luiz. Então, a minha mãe, como o Joel e Joelma ainda era adolescente, que não tinha muita condição de cuidar da gente, a minha mãe teve uma ideia, uma grande ideia de colocar 3 dos filhos no internato, ou seja, no colégio interno. Então ela colocou Joel, Wagner e Walter, que sou eu. Ficamos no colégio interno. E minha mãe passava a trabalhar, trabalhando na fazenda para sustentar Joelma e Luiz. A Joelma cuidava de Luiz enquanto minha mãe trabalhava. A minha mãe trabalhava. Um ano depois, o colégio interno não aceitou a gente. Tá aí o exemplo que a gente era, né? O Walter e Wagner, porque o Joel, ele aprendeu a ler e escrever, a gente não tinha estudo, como não tem estudo até hoje, e foi assim a nossa vida, continua sendo assim. A minha mãe, como trabalhava numa fazenda, agora ela tinha mais 3 bocas para dar de comer. E naquela época não tinha luz, era lamparina a querosene. E para comprar querosene era caro, difícil, igual o gás hoje para comprar o gás. Antigamente era para comprar querosene. Então, na nossa casa não tinha luz, era vela. Quando minha mãe não tinha condição de comprar querosene, ela comprava vela. Quem lembra da lamparina? Eu peguei essa época. E minha mãe trabalhava nessa fazenda, tomando conta de boi, e ela tinha mais 3 bocas além das 2, que era a Joelma e Luiz, para dar de comer. Ela teve uma grande ideia, como ela jantava, ela almoçava na fazenda, ela teve uma grande ideia de falar com a mulher, a dona, que poderia levar a gente, que era para almoçar lá também. A dona, obviamente, não aceitou, falou que seria muita boca para dar de comer. A minha mãe falou, não, mas a senhora coloca mais 2 colheres no meu prato, que eu divido com ele. No primeiro dia, no segundo dia, a mulher até aí aceitou. Depois falou para minha mãe que a minha mãe não poderia levar mais a gente para comer. E minha mãe, o único meio ali que ela tinha para alimentar a gente era esse. Aí a mulher proibiu minha mãe não podia perder o trabalho, resolveu falar com a gente, ó, vocês ficam escondidos no canavial, que do canavial para o local que ela almoçava, dava aí uns 10 metros por aí, dava uns 10 metros. Aí ela falou, vocês escondem no canavial e eu venho almoçar aqui fora, cada um vem correndo, dá uma colherada e volta. Essa foi a nossa situação, tá, gente? E tenho orgulho de falar que quando vivemos no colégio interno e aprendemos muita coisa lá. Aprendemos a vida, o que é a vida. Ali dentro a gente aprendeu que nunca a gente queria cair dentro de uma cadeia, porque ali era um colégio interno. E esse colégio interno era praticamente uma cadeia. Ali quem está ali para aprender ia aprender, quem está ali para fazer arte ia só ganhar palmada mesmo, que era o que a gente ganhava, palmatória, a gente dormia no caroço de milho. Ah, Walter, mas a sua mãe fez isso? Gente, naquela época, os pais tinham poder sobre os filhos. Hoje quem tem poder sobre os filhos é a justiça, infelizmente. Naquela época, a mãe corrigia o filho, batia no filho. Eu apanhei muito de vara de goiaba, eu apanhei muito de cinto, eu apanhei muito de palmada na bunda, como na escola também eu apanhei muito de chinelada na mão. Então a vida ela me ensinou. Hoje eu não tenho riqueza, mas eu tenho uma coisa, que é o caráter. Voltando a falar da minha mãe, a minha mãe, como trabalhou naquela fazenda há muito tempo, e ela tinha 5 bocas para sustentar, que o Luiz era o mais novo e ele tinha que ter coisas para criança, que ele era o mais novo de todos. Aí a minha mãe conheceu um vaqueiro que foi trabalhar naquela fazenda chamado Paulo. A história de Paulo, ela vai começar nessa temporada, mas depois ela vai voltar mais na frente. São 2 pessoas que vão voltar nessa história mais na frente, que é o Paulo e a Gilza. A Gilza era uma filha mais velha que não foi criada com minha mãe. Lá no final dessa temporada, das temporadas que vem por aí, vocês vão ver
que Gilza não foi criada com a minha mãe, vocês vão ver o desfecho aonde chegou Gilza e o que aconteceu de lá diante, tá? Eu tô no momento aí, nessa fase de 85 diante, tá? 1985 diante. Eu nasci em 1975, 1974 que eu nasci. Lógico que essa data que eu estou falando de 85 eu era muito pequeno ainda, mas eu lembro de tudo, tá? A minha mãe conheceu o Paulo, que dali para frente ele passou a criar a gente, que a minha mãe foi morar com o Paulo, ele veio morar com a gente, como ele não tinha família, ele morava naquela fazenda ali, ele era um cara que não tinha família, então a família dele passou a ser a gente, ele amava a gente como amava filho, que seria um pai pra gente. Minha mãe feliz, Paulo ajudou a sustentar a nossa família, ajudou a sustentar a gente considerava ele como um pai até os momentos. Daqui para frente, quando eu falar, vocês vão ver que a gente teve razão de não considerar mais como pai. Porque, além do Paulo trabalhava ali naquela fazenda como boiadeiro, ele catava ferro velho também. Ele catava latinha, naquela época vendia tudo no ferro velho, cobre, pedaço de ferro, pedaço de carro velho, tudo que achava se vendia. Hoje a pessoa compra só latinha de alumínio. Então o Paulo passou a morar com a gente, passou a tratar ali, cuidar, trazer comida, mas o Paulo passou a beber cachaça. Bebia muito. Só que quando ele bebia, ele saía dele. Ele saía aquele corpo do bonzinho, entrava o mal. É igual uma novela de ficção que tem um gênero mal, um gênero bom, que as pessoas, igual a Ruth e Raquel, vamos botar aí da novela. Só que o Paulo se transformava. Ele já não era mais aquele Paulo amoroso, aquele Paulo que carregava a gente nas costas. E ele obrigava a gente a trabalhar com ele catando ferro velho. Ele tinha poder sobre as nossas vidas, porque até o momento a gente não podia fazer nada, era criança, e ele batia na gente, a minha mãe tentava apaziguar de tudo qualquer jeito, mas ele sustentava a gente, ele era nosso pai. E hoje, eu vendo por hoje, você ouvindo hoje, mas se fosse eu faria isso, faria aquilo, não. Que hoje eu vejo situações que se passam por aí, que tem similar um pouco com a nossa vida, eu falo, se fosse comigo eu faria diferente. Não, senhor, porque ninguém vive. Quando você vive a situação, é fácil você falar que faria ou não faria. Então Paulo passou a beber, bebia. Eu teve uma vez que a gente morava numa casa na beira de um rio, e ele chegou tão bêbado que ele foi me bater, ele pegou o machado para sentar o machado em mim, o machado bateu num varal e eu consegui fugir. Passamos a noite no mato. Aí no outro dia, aquele amor, ele pede desculpa, trazia bala, trazia biscoito pra gente, picolé, sorvete, aquelas coisas todas, ficava tudo normal. Depois voltava tudo de novo a beber. A minha mãe sempre trabalhou para fora, cuidando dos filhos. A minha mãe sempre foi uma guerreira que cuidava dos seus filhos. Voltando a falar, Joel, Joelma, Wagner, Walter e Luiz. A Gilza era filha da minha mãe, mas não foi criada com ela. Mas a gente lá para frente, a gente vai voltar a falar de Gilza. Porque eu estou fazendo uma temporada da minha situação, da minha vida, estou fazendo uma temporada de um episódio para vocês entenderem um pouco. Se esse vídeo, se esse programa vai servir de exemplo para alguém, eu não sei, mas eu espero que você assista, porque nem todo pobre tem que virar ladrão. Nem toda mãe solteira tem que virar prostituta para criar os filhos. O exemplo da minha mãe é o que eu vou carregar pelo resto da minha vida. Então a nossa vida foi assim. Nunca tinha paradeiro. A gente sempre morava no que é dos outros. Morava em casas que a gente pegava para tomar conta. Tinha dia que o dono pedia, a gente saía de uma casa e a gente vivia mudando, não tinha nada. E quando um pouquinho que tinha, a enchente levava. Que era chovia, enchia e levava nossas coisas. Então, não foi fácil a nossa vida. Como não vou dizer que é fácil hoje, mas a figura do que era, passávamos fome, a gente passava fome, dormia com fome, a gente não ficava com fome, passava fome, tinha dia que não tinha nada para comer. Então o nosso café era água doce, quando não era água doce, a gente tinha muita cidreira, capim, limão, a gente fazia chá e tomava. Hoje eu sou viciado em café, porque a gente tomava café para encher a barriga. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que vem,
nessas temporadas aí, que vem coisas muito fortes, muito comoventes. Quero que você entenda um pouco do que eu quero passar aqui nesse vídeo. É uma palestra, vamos dizer assim, é uma palestra, mas eu estou contando a minha vida, que você pode se identificar com ela. Então você vai seguindo as temporada por temporada, episódio por episódio, dividindo. Você vai sempre me ver com a mesma roupa nesse primeiro episódio, nessa primeira temporada, porque eu estou gravando 1 hora e pouco. Eu não vou colocar 1 hora e pouco, eu vou dividir de 13 a 15 minutos por episódio, 10 temporadas. A primeira temporada de 10 episódios, com 12 a 15 minutos, para vocês entenderem um pouco a situação. E em 3 dias vai estar entrando um vídeo aqui para vocês. A gente está em 2024, graças a Deus, que Deus abençoe cada um, e você vai ficar cada vez mais comovido com essa história que eu vou passar e espero que sirva de exemplo para você. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, serve de tudo esse episódio que eu estou querendo passar, que é o livro falado, a história da minha vida.